Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores. Eu sou a Anaíldes, terapeuta energética vibracional, e hoje eu vou gravar esse vídeo. Vamos falar um pouquinho mais sobre crenças. Por quê? Porque as crenças, muitas vezes, na sua grande maioria, elas nos sabotam. Ao invés de nos ajudar com crenças positivas, sim, porque tem. A sua grande maioria são crenças negativas, crenças que ficam girando no nosso subconsciente como um disco, nesse programinha mental. Vou colocar meu óculos aqui, que eu já estou aqui na sala, gravando daqui da sala, eu já saí lá do quarto, eu já mudei de escritório, vim para a sala. Tava um solzinho tão gostoso aqui, maravilhoso. Enquanto eu trabalhava, tava tomando esse solzinho aqui no rosto. Mas, enfim, por que eu estou percebendo a importância da gente estar conversando sobre crenças? Por experiência própria. Quem nunca ouviu falar sobre essas nossas crenças sabotadoras? As crenças que sabotam as nossas vidas, que nos segura, que nos impede de querer avançar, não nos deixa avançar, de ir para frente, né? E a conquista de muitas coisas. Posso dizer de vários exemplos, pessoas que têm, por crenças, medo, que está tudo junto, que está tudo correlacionado, né? Seja uma pessoa que queira ir para os palcos, uma cantora, fica com medo de ser rejeitada, com medo de ouvir um não. Então, tudo isso são crenças que existem no nosso subconsciente de determinadas coisas. Eu vou aprofundar aqui um pouquinho mais. E fica esse discozinho, ó, girando, girando com essas crenças. Que crenças nada mais é do que aquilo que eu tenho como verdade. Infelizmente, muitas vezes verdades absolutas sobre determinados assuntos, sobre nós mesmos, sobre várias coisas, né? Crença de não se sentir merecedora, de ser feliz, de merecer algo bom, de merecer trabalho bom, não sentir medo de crença de ficar falando que tem dedo podre para relacionamento, para homem, para mulher, que dinheiro não dá em árvore, que gente rica não presta, que gente rica é má, e por aí vai. Podemos destranchar várias crenças. Dinheiro não dá em árvore. Se melhorar estraga, muito pelo contrário, se melhorar vai ficar ainda muito melhor. Então, isso são crenças que a gente vai ouvindo das pessoas ao nosso redor, desde sempre, desde criança, que a gente vai crescendo ouvindo. Por isso a importância de termos o cuidado do que vamos falar para as nossas crianças, que até os 7 anos ainda está ali informação, com, vamos dizer assim, sua mente, seu cérebrozinho ainda informação, só recebendo informações. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? E de antemão, eu já peço desculpa pelos barulhos externos, né? Porque apesar de estar em casa, eu moro estou morando nesse momento numa casa que é frente de rua, né? Então é impossível. É aquela situação que eu não tenho o que fazer, né? Minha parte é gravar. Botei o microfoninho, não é com muito abafador, acho que tem que comprar o melhor, mas bora lá, né? A gente faz com o que tem. Depois melhora o negócio, tá? Tô aqui com as minhas anotações, óbvio, que a mente é falha, e eu prefiro anotar para eu não esquecer das coisas que eu tenho para falar para vocês. Botar meu amiguinho aqui, tá? Então, assim, as nossas crenças, vamos ver por onde é que eu começo. Eu botei na ordem, mas na hora eu começo a falar, o negócio vai, ó, por outro lado. Então, vamos lá. As nossas crenças é tudo aquilo, como eu já disse aí, que nos sabota, que nos segura, que nos impede de avançar. Por isso a gente tem que fazer essa reprogramação dentro da gente, do que a gente pensa, principalmente o que a gente pensa a respeito de muita coisa. Então, a gente tem que reprogramar isso. Porque primeiro, se eu quero, vou desligar aqui,
que primeiro, se eu quero me tornar algo, primeiro eu tenho que me sentir como esse algo que eu quero. Primeiro eu tenho que ser esse algo que eu quero, tá? Se eu quero ser uma pessoa, me vejo sendo uma pessoa, uma mulher de sucesso na vida, eu tenho que me comportar como essa mulher de sucesso se veste, como ela se arruma, como ela se comporta. E aí serve para várias outras coisas que você, se você quer ser uma cantora de sucesso, se comporte como uma tal, né? Vai observando e por aí vai. Eu posso citar várias coisas. Então, essa crença, no fundo, a que vai acabar prevalecendo, se eu quero ser algo maravilhoso, a mente vai ficar tentando te sabotar. A crença que a gente tem enraizada no nosso subconsciente é a que vai prevalecer, infelizmente, porque já é um programa que ela conhece, já é algo que ela conhece. O que é novo, a mente, ela não reconhece ainda. Então, muitas vezes, essa parte do nosso do ego, do medo, vai estar ali para nos ajudar, né? Não vai vir como algo ruim. Porque se é algo que eu não conheço, ela vai querer nos proteger de alguma coisa. Vai dizer, ó, isso eu ainda não reconheço, ainda não tá bom. Então eu vou deixar ela ficando aqui no cantinho dela, acomodadinha nessa realidade que ela já conhece, porque já conhece. E é assim que a vida funciona. A nossa mente pensa dessa forma. Então, se ela já só reconhece aquele programa, dinheiro não vem fácil, tem que ter luta para conseguir, tem que ter esforço, muito esforço. Vai ser nessa pegada que vai ser para você. Que você pode até se sentir estranha, como a sua vida pode fluir com leveza, como as coisas podem acontecer com leveza. Você pode até achar estranho se algo acontecer desse tipo com você, porque ouviu falar desde pequenininha que para se ter as coisas, eu vi que a vida era esforço. Então, essas crenças, elas têm que ser reprogramadas, né? É o que eu falo sempre, de nosso ditado, água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. É você a gente chegando com a crença nova e empurrando a velha para ela sair, ó. Ou dá espaço, tem lugar aqui, é seguro. Então, uma das formas da gente trabalhar essa reprogramação é reconhecendo as nossas crenças, que são as nossas sombras, né? Quando elas aparecem, não é empurrar para debaixo do tapete, não. A gente tem que reconhecer, tem que acolher, conversar com ela. O que você quer me mostrar com isso, com essa situação? Fazer perguntas a você. De onde vem isso? Será que esse pensamento é meu? Será que essa crença é minha? Quem colocou em mim? De onde veio ele? De onde veio? Quando eu vi pela primeira vez? Por aí vai. Primeira coisa é reconhecer. Reconheça essas crenças, né? Essas nossas sombras, porque é muito, para muita gente, muito mais fácil culpar o mundo, culpar os outros, culpar a situação do país, do governo, qualquer político, qualquer pessoa, menos chamar a responsabilidade para si. Autoconhecimento é isso. É reconhecer 100% da nossa responsabilidade sobre tudo. E se eu tenho essa responsabilidade, se eu abro o meu campo, essa minha visão desse tudo, desse 100% que eu sou responsável pela minha vida, eu vou te falar. Vou te falar porque isso aconteceu comigo. É muito mais fácil a gente mudar a nossa crença. É muito mais fácil e libertador. Eu juro para vocês, até hoje. No dia que eu entendi isso, quando eu comecei, alguns anos atrás, a estudar, a entrar nesse mundo, eu confesso para vocês que quando eu ouvi isso pela primeira vez, euzinha, quando eu ouvi pela primeira vez, você é 100% responsável pelas coisas que estão na sua vida, pelas coisas que estão acontecendo, por tudo que está ao seu redor. Porque o nosso externo, a nossa casa, a nossa vida, tudo está nos mostrando, é um espelho de como a gente está aqui por dentro.
E quando ela nos mostra, para mim ficou muito maravilhoso ver o meu externo, em sacar, em pegar que isso era como estava sendo por dentro, como eu estava me vendo, como eu estava me tratando. O externo só reflete o interno. Se nosso externo não está bom, é porque dentro ainda não está legal, ainda não está bom também. Então precisa virar uma chave aí, precisa mudar alguma coisa. E a vida é isso, e para mim nada mais é do que isso também. Esse espelho que nos mostra, ó, sua vida está assim, porque você por dentro está dessa forma. Então, se não está legal, algo dentro da gente precisa ser mudado. Então, isso aconteceu comigo, e no dia que eu soube, que eu descobri que eu era 100% responsável pela minha vida, que eu podia mudar ela, eu digo, ah, se ela está assim desse jeito, então só depende de mim, não depende do outro. Para mim ficou muito mais fácil. Eu juro para você, eu pulei, eu saltei de felicidade nesse dia quando eu descobri. Mas ao contrário de muitas pessoas, quando descobre isso, vai falar, ah, que nada, como assim? Como é que eu sou responsável? Por isso tá na minha vida, porque tá acontecendo isso. Por quê? Porque não quer assumir a responsabilidade da sua própria vida. Quer botar na mão do outro, quer jogar a culpa na mão do outro. É assim que acaba acontecendo para muitas pessoas. É muito mais fácil. Quem não conhece pessoas desse tipo, eu conheço. E tudo culpa o outro, tudo culpa o outro, bota a culpa no outro. Ah, porque a pessoa é um santinho, é um alecrim dourado, mas o culpado sempre vai ser o outro. Não é assim. Então, eu vou dizer a vocês, no dia que eu entendi isso, para mim foi libertador. Entender que se eu criei, eu posso descriar e fazer algo novo na minha vida, tá? Então, essa é uma grande, enorme dica que eu dou a vocês. Enxergue primeiro essas sombras, acolha, pergunte-se de onde veio, para daí sim começar a identificar e reprogramar por quê. Quando a gente não reconhece essas sombras e só foca nela, fica com o pensamento nessa parte das nossas crenças, a gente está alimentando, está dando comidinha a elas cada vez mais. E vai fazer com que ela cresça cada vez mais. Então, se a gente resiste a uma crença negativa e alimenta, ela vai resistir e vai crescer ainda mais dentro da gente, muito mais. Então, uma coisa que eu te digo é: veja suas crenças, anote, veja quais são, pontue e vá se questionando: por que eu tenho essa crença? Por que eu estou pensando dessa forma? Essa forma é minha de pensar ou é algo que eu trouxe de algum lugar? Entendeu? Essa dica é ótima. Outra coisa, outra dica que eu te dou é: aquilo que você não está legal, você quer mudar, o que é que você quer? É uma casa melhor? É um trabalho melhor? É um corpo melhor? Então já se veja como se você já tivesse. Isso também é fato, gente. Eu entendi, eu descobri isso. Se comporte como se já tivesse aquilo que você quer. Mas se comporte, visualize, sinta na sua alma, no seu coração, porque primeiro a gente pensa, a gente cria com o nosso pensamento. No pensamento a gente aqui desce para o coração e trabalha essa emoção, esse sentimento. E o nosso coração, a nossa grande bússola, é daqui que vem tudo. O coração é que cria, que vai tornar o real, porque é a emoção. A gente está aqui experienciando essa vida através das nossas emoções. Através das nossas emoções. Então, coloque paixão, coloque tesão no que você quer, seu amor da sua vida. Se sinta como se já estivesse com ele do ladinho dele, dormir do ladinho dele, dormindo de conchinha. Como você está indo dormir jogada, de qualquer jeito, não, bota uma camisola bonita. Se comporte como se estivesse dormindo com o seu amor, com o seu príncipe encantado do lado, vamos dizer assim, cheirosa, toda gostosa.
A gente tem que se comportar como se já tivesse realizado aquilo que a gente mais quer, aquilo que a gente sonha, vamos dizer. Sinta com tesão, com emoção, visualize aquilo, que seu corpo vai dar todos os sinais, você vai sorrir quando estão visualizando as coisas que eu quero. Nossa, as bochechas chegam, dói de tanto riso que eu dou, de tanta emoção que eu sinto. Às vezes eu até choro de tanta emoção. E calma, porque não é de um dia para o outro, não é milagre. A gente começa, a gente está fazendo essa reprogramação, a gente está fazendo essa varredura, limpando o velho para o velho ir, para o novo chegar. Então vamos trabalhar também nossa calma, nossa paciência, deixar a ansiedade de lado muitas vezes, trabalhar essa ansiedade, respirar, fazendo exercícios, porque não é de um dia para o outro. Se você é gorda, quer emagrecer ou vice-versa, se você quer algo, você sabe que não é milagre, gente, ou não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. Eu estou passando as coisas que eu aprendi, que eu fiz e faço, certo? Dessas minhas descrenças que eu fui limpando e cada vez mais eu vou limpando, que a vida é esse processo de construção, de aprendizado. A vida, a gente está aqui, veio aqui para ser feliz, para experienciar essa vida através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, sem julgamento. E cada vez mais eu vou desconstruindo crenças velhas e trazendo coisas novas daquilo que eu quero. Por quê? Vamos jogar esse jogo direitinho? Se a gente já começa a entender, já entende a lógica da vida desse jogo, por que não jogar, usar as armas que a gente sabe que tem boas? Entendendo esse jogo, a gente vai fazer com que a nossa vida se torne cada vez melhor, melhor e melhor. Por que escolher o caminho da pedra se eu tenho o caminho das flores? Por quê? Bora pensar? Mas tem gente que quer, ó, ficar ali, massacrando, relutando. Burrice. Eu já fui dessas, ó. Então eu sei o que eu tô falando. Não, ele fez, ele me paga. Aqui se faz, aqui se paga. Não vai embora não. E fica ali, ó. Pra quê, gente? Você só tá se matando, se machucando, se maltratando, morrendo um pouquinho a cada dia. Eu falo por experiência própria. De muitas situações, muitas coisas que eu já vivi. E hoje eu entendo, hoje eu compreendo esse jogo da vida. Então, se eu tenho dois caminhos de pedra e flores, por que eu vou escolher agora as pedras? Antes eu escolhia. Antes eu era a burra, que eu não entendia. E escolhia as pedras, o caminho das pedras, mais difícil. Mas hoje não. Hoje meu caminho, eu escolho só flores. Rosas, vermelhas, brancas, por aí vai. E hoje escolho, eu comando a minha vida, escolho as melhores coisas. Crenças, eu falei aqui no início, sobre uma das crenças que é se melhorar estraga. Eu lembrei disso esse final de semana. Não, isso é uma crença absurda. Agora eu falo de alto e bom som. Se melhorar, vai melhorar ainda mais. Pode melhorar ainda mais, mais e mais. São coisas que a gente fala no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não se dá conta. Então vamos ter cuidado com os nossos pensamentos. A palavra tem poder, vamos ter cuidado, muito cuidado com o que a gente está falando, está soltando por aí, certo? Então, esse vídeo, falei um pouquinho mais sobre crenças, mas eu vou deixar aqui o convite para vocês, dia 9, no outro final de semana, agora de novembro, esse final de semana é dia 1º, por aí. Eu anotei aqui, dia 9 de novembro, vai ser um domingo, 3 horinhas, das 9 da manhã até meio-dia. Que tal a gente conversar um pouquinho mais sobre as crenças, né? Vocês colocarem, expressarem quais são as crenças, o que é que tá te bloqueando, o que é que tá te segurando. Então,
Eu criei esse encontro no domingo, dia 9 de novembro, de 9 ao meio-dia, para a gente conversar sobre crenças. E de alguma forma eu poder contribuir nessa sua caminhada, nessa sua jornada e te ajudar de certa forma a enxergar essas suas sombras, né? A gente aprofundar um pouquinho mais, vai ser fechado, tá? Vai ser através do Zoom. Então, aqui vai ficar o meu convite para vocês, tá bom? E eu vou deixar o meu contato tudo nas redes sociais, vou estar explicando também melhor, tá bom? Nas redes sociais por aí e a gente vai se encontrando. Mas de antemão, já fica o convite, dia 9 de novembro, um domingo, de 9 a meio-dia, nosso encontro de 3 horinhas, para a gente destrinchar um pouco mais sobre crenças, tá? Te espero lá, obrigada pela atenção e um beijo no coração.